Boa tarde, minhas irmãs. Primeiramente, queria agradecer a Fernandinha que fez o convite. É sempre desafiador estar falando aqui com temor e tremor, que o Senhor possa estar me capacitando nesse momento. E dizer que antes na preparação do estudo, o Senhor já vai falando ao meu coração e trabalhando as coisas que eu preciso também ser mudada, né? Então, o tema nosso estudo agora à tarde vai ser: não desista da carreira de modelo, envelhecer belamente em todas as idades. Então, não quero me tornar aqui tão extensiva, eu acredito que não vou me delongar tanto para dar esse estudo. Então, quem aqui gosta de envelhecer, ou está gostando, né? Recentemente eu entrei na fase 200 e então a gente já vai sentindo esses efeitos, né, do corpo. E então a gente começa, né, algumas aqui podem já estar um pouquinho mais, né, nesse zenta, e aí pode estar sentindo mais cansaço, dor aqui, dor acolá, e sempre o vigor já não é mais o mesmo que era alguns anos atrás, né? Então, se tivesse alguém que prometesse um comprimido milagroso para acabar com tudo assim de envelhecer, você não vai mais envelhecer, você vai viver agora jovem para sempre, né? Como é que vocês iam se comportar diante a essa promessa, né? Desse comprimido, desse milagroso? Então, se vocês não sabem, à medida que a gente vai envelhecendo, algumas moléculas do nosso corpo, alguns hormônios, algumas coisas já vão sendo mudados, vai desequilibrando, vai esgotando. Então, algumas coisas a gente precisa complementar, suplementar, porque o corpo já não vai mais produzindo tantos efeitos como quando a gente era jovem. Então, à medida que a gente vai envelhecendo e tudo, a gente vai sentindo muitas desgastes e tudo mais. Então, quem não gostaria de desacelerar esse processo? Então, todas nós estamos envelhecendo. E poucas de nós, talvez, estejamos prontas para ver as características que notamos em nossos pais e avós agora aparecendo em nosso próprio corpo. A pele não tem mais aquele colágeno, os cabelos estão ganhando tons mais acinzentados, embora alguns até pintem, né? Alguns conseguem dar uma enganadinha, né? A gente vai enganando, mas os efeitos estão aqui, né? Os branquinhos estão aqui, uma ruguinha vai começando a aparecer, e isso na velocidade cada vez maior. Não sei se vocês percebem, né? Quando a gente... Alguns, talvez, quando era mais jovem, pensava só em fazer 18 anos. Fazer 18 anos, quando eu fizer 18 anos, vou sair de casa, ou vou estar fazendo alguma coisa. Aí chega os 18 anos, não era nada aquilo que a gente estava pensando. E a gente vê a realidade, e a gente pensa: eita, podia ter 18 anos agora, né? Tantas responsabilidades, tantas demandas. E a gente vai começando a assumir a partir do momento que a gente vai ficando mais velho. Mas, para nossa tristeza, pelos efeitos implacáveis da vida em nossas raízes, nossos reflexos e nossa lembrança, não vamos perder de vista o que de fato a Bíblia diz, como a Bíblia enxerga a questão do envelhecimento. Ela honra aqueles que adquiriram sabedoria ao longo de muitos anos. Então é saudável atividades como essa aqui, mesclam pessoas de várias faixas etárias. Eu vejo algumas mais novas, algumas mais velhas, crianças. E eu acho muito interessante essa mescla de idades, porque a gente tem muito que aprender umas com as outras. As experiências das mais velhas com as mais novas, a conversa para evitar que algo que aconteceu com a mais velha possa evitar que aconteça com a mais nova. As mais novas tendo mais paciência com as mais velhas, às vezes repetindo muitas vezes a mesma coisa. No mesmo dia você escuta a mesma conversa mais de uma vez. Eu convivo com pessoas de várias idades, e lá na primeira igreja onde eu trabalho,
Toda terça-feira tem o armário missionário e são mulheres mais velhas que fazem toda a triagem do bazar, do material que chega lá para os missionários. E uma delas, e são todas mais velhas, e uma delas sempre chega para mim e fala: Paloma, me ensina a mexer em uma coisa aqui no meu celular. Aí eu ensino, aí ela: eu sei que amanhã eu não vou me lembrar de mais, não vou me lembrar, mas você me ensina agora, eu ensino. Então, assim, você vai percebendo o que o Senhor precisa também trabalhar em você, a questão da longanimidade, da paciência, em repetir, a pessoa não entender, você voltar. Então é importante esse convívio com as gerações para não segregar tanto na igreja essa questão das faixas etárias, até porque a gente está envelhecendo, a gente vai ser velho um dia, a gente vai repetir a mesma coisa, a mesma frase, e quem é que a gente vai querer alguém para ouvir a gente? Então é importante que a gente possa estar se preparando e para envelhecer com sabedoria. É algo que tenho matutado ultimamente, né? Não sei, esse início de ENTA ainda é novo, né? Mas é algo que sempre vem assim, com esse convívio, com algumas realidades de senhoras, que muitas vezes a gente, assim, o mundo também acaba escanteando os mais velhos. E aí acaba isso também vindo para a igreja e não é bom. A gente precisa estar em convívio com as pessoas mais velhas para aprender com elas. Então a própria palavra de Deus em Jó, ele diz: com os idosos está a sabedoria e na abundância de dias o entendimento. Então na própria palavra de Deus já nos orienta em relação a essa questão da idade, né? Então a estrutura de Tito implica consideração em relação a crentes mais velhos. Paulo falou primeiro aos homens mais velhos, depois às mulheres mais velhas e depois deu instruções para os homens e mulheres mais jovens. Então, em geral, a nossa cultura ela não pensa mais assim. Ela tende a desvalorizar, né, como eu tinha falado anteriormente, ela tende a desvalorizar as pessoas mais velhas. E aí, assim, nós mesmos, e a partir do momento que a gente vai também avançando na idade, a gente também vai se desvalorizando, porque a gente também não tem paciência com a gente mesmo, o nosso vigor, a nossa limitação, as nossas mudanças do corpo, aí vem menopausa, vem hormônio, vem tantas outras coisas, e a gente mesmo, como mulher, a gente acaba não nos agradando com tudo isso. Então a gente vai deixando que a forma do mundo possa estar permeando o nosso pensamento. Então podemos ser mais valiosas para o corpo de Cristo, contribuindo para o avanço do reino, mesmo conforme o avanço da idade. Então eu não quero dizer aqui que é pecado necessariamente sentir esse desconforto com essas mudanças, né, pouco atraentes às vezes com o nosso próprio corpo, né, como se apresenta, às vezes ganha peso, às vezes é uma ruga a mais, enfim. Mas eu quero trazer reflexão hoje que a nossa experiência de envelhecimento, como qualquer outra experiência da nossa vida, ela deve ser definida com uma visão bíblica, ao invés de uma visão promovida pelo mundo. Então, cada dia de vida que Deus lhe dá é uma oportunidade de continuar crescendo no caráter cristão e conhecer nessas novas linhas e vínculos os ingredientes de uma mulher de Tito 2. Então, vamos ler nesse momento o versículo de Tito 2, 3, por favor. Vamos adentrar agora mais especificamente no texto. Tito 2, 2 e 3. Todo mundo achou? Vamos ler juntos. Vocês estão na versão NAA? Vocês usam aqui NAA ou ARA? Está misturado? Então vamos ler a Tito 2, 2, 3. Quanto aos homens, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente,
que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Até aqui. Então, no versículo 3, onde começam as instruções para as mulheres, que fala quanto às mulheres idosas semelhantemente, nesse semelhantemente aqui, ele nos traz ao contexto do que diz o versículo 2. O versículo 2 ele fala aos homens, né, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E quando ele fala semelhantemente, Paulo aqui quer trazer a questão de que, além dessas orientações para as mulheres no versículo 3, essas outras características do versículo 2 são acrescentadas. Então, as mulheres precisam ser também temperantes, respeitáveis, sensatas, sadias na fé, no amor e na constância. Então, é um acréscimo de características que as mulheres precisam ter para ser... As mulheres idosas precisam estar orientando as pessoas mais velhas, ou as mais novas, né? Então, essas não são qualidades que podemos escolher de um cardápio. Deixa eu ver se é isso aqui. Já estava aqui, ó. São características que as mulheres precisam ter, que são moderadas, dignas de respeito, sensatas, sadias na fé, no amor e na perseverança. Então, as mulheres precisam ter essas características acrescentadas às características que já vêm no versículo 3, como está aí no versículo. Então, são essas qualidades desses versículos, tanto 2 quanto 3, não são características que a gente escolhe no cardápio de um restaurante, você olha lá, eu quero esse, não. Essas são características que todos os crentes espiritualmente precisam ter e para alcançar uma maturidade. Então, nenhuma dessas características é opcional. Todos nós, como cristãos, tanto homens como mulheres, a gente precisa ter essas características. Então, a primeira delas, a gente vai estar pontuando cada uma dessas características brevemente, e a primeira delas é ser moderado. Então, moderado ou sóbrio, quando se fala em sobriedade, a gente automaticamente pensa em bebida alcoólica, né? Não, sóbrio é bebida alcoólica, mas aqui no contexto bíblico, ele traz implicações mais amplas. Então, ele fala para a gente não se embriagar com nenhum dos vários excessos que estão disponíveis para nós no mundo. Então, a questão da gula, quando a gente, muitas vezes, para abafar nossas emoções e tudo, a gente dando a comer, e aí comida fast food e tudo mais, e comida muito doce, muito salgadinho, muita gordura. Então, a gente acaba alimentando a gula e, por conta da ansiedade. E tem também a questão de algumas mães ou tias ou avós a mimar com coisas, o descontrole financeiro. Então, isso também é uma falta de sobriedade, quando tem esse descontrole de, é só um brinquedinho a mais para a criança, quando na verdade às vezes a criança já tem muito brinquedo, não precisa de mais um, esse valor pode ser remanejado para outra coisa. Às vezes tá maratonando, né? Não sei se aqui tem, mas tem algumas mulheres que assistem dorama, e aí maratona a série de dorama coreano, tem uns lá russo, não sei o quê. Eu nunca assisti não, mas tem um grupo que assiste, não sei se Fernanda assiste, não. Assiste outras. Mas assim, tem pessoas que gostam, né, série, vai maratonando, e a casa fica ali, ó, daquele jeito, uma UTI de bagunça. Bagunça porque a pessoa está sentada e está ali satisfazendo as suas próprias vontades e não tendo sobriedade e moderação nas suas ações. Então, a mulher sóbria ou moderada, ela aprende a diferença entre prazeres temporários e prazeres eternos que satisfazem a alma. Ela reconhece que nunca estará imune às tentações deste mundo e anseios do seu coração. Mas a maturidade, ela ensina o que realmente importa na vida. Então, a mulher sóbria, ela tem esse discernimento. O próximo é o digno de respeito, que é uma qualidade de ser honrado, respeitoso e adequadamente sério em relação à vida. Nós somos chamadas a viver de uma maneira que seja adequada àquele que pertencem ao nosso Deus.
o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Um dos benefícios de envelhecer, ou deveria ser, é uma consciência crescente da eternidade, que deve colorir tudo no nosso dia a dia e na nossa vida. As coisas parecem diferentes quando adotamos essa visão de longo prazo. O céu está próximo. Eu até coloquei aqui a imagem da magnitude assim, de um pôr do sol, de você ver e contemplar a criação. E saber que cada dia está mais próximo à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos leva a conduzir com confiança tranquila e com a graça de Deus a caminhar com respeito àquele em cuja presença vivemos. A gente precisa ser conduzido e descansar que o Senhor, Ele tem nos suprido e tem nos ajudado nessa caminhada. Então, as mulheres mais velhas são as que estão na melhor condição de dar o exemplo desse tipo de dignidade, porque as mulheres mais velhas já têm vivido mais, então poder passar para as mais novas essa vivência é uma das pessoas mais assim aptas para poder estar passando essas informações. O próximo é ser sensato. Assim. Ser sensato é operar a partir de uma mente salva, uma mente sã, é estar vivendo com a mente correta. A pessoa sensata sabe quando parar, quando dizer não. Ela sabe quando refrear seus desejos e impulsos. Ela é sensata sob o controle do Santo Espírito de Deus. Então, não há atalhos para adquirir essa característica. Cada um de nós sabe, por meio de experiências difíceis, quão insistente e resistente é o nosso coração, por meio da questão da nossa própria vontade, a gente domar a nossa própria vontade. Então, se perguntar aqui, quem é que gosta de ter alguém dizendo que você deve ou não deve fazer? Nem todo mundo gosta. Então, é difícil a gente estar sendo domado, nós mesmos sendo domados, e a gente dizer assim, eu não posso fazer isso. Então, a gente domar o nosso próprio coração. Então, é por isso que as mulheres mais novas precisam de mais modelos que enfrentaram os desafios por meio de sua vida. Então, as mulheres mais novas, convivendo com as mulheres mais velhas, podem estar aprendendo a como domar esses desejos, essas vontades, essas questões pecaminosas que muitas vezes sobressaem por conta da idade, da falta de maturidade. O próximo aqui é ser sadio na fé, que significa ser sólidos na fé, fundamentados na verdade da palavra de Deus e capaz de afirmar por experiência própria a confiabilidade das promessas de Deus. Pense em Josué, diante do povo de Israel, perto do fim da vida. Vamos ler Josué 23, 14. O que Josué fala ali nesse versículo? Vamos ler. Agora, Josué 23, 14. Vamos ler juntos. Agora, todo mundo achou? Agora ainda não achou. Então, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Então, essas palavras não são de alguém que tem uma fé intelectual. São palavras de alguém que tem uma confiança inabalável com o Senhor e com a sua palavra. Então, talvez você esteja pensando, eu não tenho as características ou as qualificações de uma mulher sadia na fé. Mas o fato é que todas nós estamos aprendendo, crescendo e precisando da graça de Deus a cada dia. Então, a solidez na fé
não é um topo de uma montanha, uma linha de chegada. É uma jornada e cada uma de nós viaja imperfeitamente. Ou seja, cada dia o Senhor vai nos santificando através dessa caminhada para ser uma pessoa sadia, né, na fé. E o próximo, sadio no amor. Essa qualidade de caráter pode se mostrar de inúmeras maneiras, mas em nenhum lugar irradia mais lindamente ou mais claramente, torna atraente a doutrina de Deus do que quando é expressa por meio do perdão genuíno. E eu coloquei a imagem das crianças, porque as crianças são tão puras, né? Elas brigam na mesma hora, estão fazendo as pazes e já estão ali, né, se abraçando. E aí a gente precisa estar também trabalhando nesse perdão genuíno, essa pureza, né, no nosso coração, no nosso perdão, né? Quando alguém nos fizer mal, a gente poder trabalhar isso diante do Senhor e realmente perdoar. Então, o perdão é apenas um exemplo do tipo de amor que Paulo nos chama a exercer à medida que envelhecemos. Então, vamos analisar essas seguintes perguntas. Meu amor está crescendo, aumentando cada vez mais? Em Filipenses 1:9, vamos ler aí, Filipenses 1:9, o que diz em relação a esse amor? Ele fala aqui, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, esse nosso amor precisa estar aumentando cada dia mais. Então, será que eu estou mais focada nas necessidades dos outros do que nas minhas próprias necessidades? Será que a gente está olhando ao nosso redor para saber como estão as nossas irmãs? Se estão precisando de algo, ou se a gente está olhando para nós mesmos, sendo tão egoístas a não olhar para as nossas irmãs para estar ajudando-as nas demandas que elas precisam. Isso é exercer o amor, né? O último é o sadio na perseverança. O Salmo 90:10, ele fala: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Imagine, a vida nesse mundo caído é difícil. E a gente sabe disso. Então, muitas vezes, cada vez mais difícil à medida que a gente vai envelhecendo e vai ficando mais velhas. Eu acredito que algumas que tenham mais idade aqui podem concordar comigo, que a cada vez que passa está ficando mais difícil o nosso dia a dia, tanta correria, tanta demanda, e dá conta, às vezes precisa trabalhar, às vezes tem filho pequeno, tem neto, tem tantas demandas para administrar, uma mãe doente ou algum familiar que precisa de um socorro. Então, tudo é muito, muito fluido e tudo muito corrido. E diante do que a gente já vive nas nossas experiências, que tipo de pessoa a gente quer ser pelo restante de nossas vidas? Percebendo que as dificuldades são inevitáveis e que a vida pode ficar ainda mais difícil. Como a gente enxerga a nossa vida, sabendo que as coisas podem ficar mais difíceis, com os anos vão vir demandas de saúde, como a gente encara isso? Quando a gente encara de forma a nos entristecer com esse avançar da idade, ou a gente pode permitir que Deus nos modele, nos embeleze e refine, esfoliando a nossa pele seca, morta das impurezas e vivendo para nós mesmos, no nosso egocentrismo, e irradiar através de nós o brilho de sua feitura. A gente compreender o quão belo é o Senhor e através da nossa vida a gente conseguir compreender essa beleza, né, do agir de Deus em nossas vidas, a quem nós somos, como o Senhor nos molda. E por fim, já caminhando para uma conclusão,
Todos nós estamos incluídos nesse padrão de vida descrito em Tito 2. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, homens mais novos, todos, cada um tem um papel a desempenhar ao tornar atraente a doutrina de Deus. Cada um de nós. Então, se você é jovem aqui e está envelhecendo, ou não tão jovem, mas também está envelhecendo, a idade vai chegar para você, você pode ser uma pessoa vibrante, próspera, um modelo frutífero enquanto Deus lhe der o respirar. Então, a gente precisa ter esse sentimento e não nos tornarmos mulheres mais amarguradas, mulheres descontentes, que muitas vezes a gente convive com pessoas que estão sempre resmungando, estão sempre reclamando, não conseguem enxergar a graça do Senhor. E é tão difícil conviver com essas pessoas que a gente às vezes nem faz questão de estar com elas. E ela acaba afastando as pessoas por falta dessa questão da sabedoria de vida mesmo. Então, às vezes eu me pego pensando, às vezes eu estou com o Gel e aí a gente resmunga alguma coisa e aí eu falo, poxa, será que você vai me aguentar até eu ficar velhinha? Porque às vezes a gente reclama tanto, a gente é tão descontente, nós mulheres, a gente está sempre tendo alguma coisa, não, se não ficar do nosso jeito não está bom, se alguém faz isso de um jeito, a gente quer do nosso jeito, a gente quer mudar, a gente quer... Então, nada a gente está sempre insatisfeito. E isso acaba nos tornando pessoas descontentes, e isso não é algo louvável, né? A gente precisa ter o contentamento no Senhor e buscar ser pessoas que estejam ainda na velhice, como diz aqui no versículo, florescendo. Florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Como é lindo você ler um versículo desse e aplicar na sua vida e assim, pensar, Senhor, eu quero na minha velhice ainda dar frutos para a glória do Senhor. Então, florescer, né? Esse aqui é um cedro do Líbano, é uma árvore muito grande e muito vistosa, assim, bem verdes, bem bonitas mesmo. Tem uma foto, vi na internet, ela florida, amarela, bem bonitona mesmo. E assim, você vê quantos anos levou para essa árvore chegar nessa altura, chegar toda nessa vigor, né, de planta, e o Senhor colocar como um exemplo, né, de ainda mesmo toda essa extensão e no decorrer de todos esses anos, ela ainda está florescendo e frutificando para poder estar demonstrando a preciosidade da criação do Senhor. Então, essa é uma imagem convincente de crentes que florescem, crescem e são frutíferos, renovados dia a dia para proclamar a beleza de Cristo. E quando eu vejo irmãs que são mais velhas e ainda estão dando frutos, estão discipulando, estão orientando, estão aconselhando, e dentro da igreja a gente precisa estar sempre tendo isso em vista, de estar orientando outras mulheres mais novas e buscando o conselho de mulheres mais velhas nesse convívio. A gente cresce muito para a glória do Senhor mesmo. Então, minhas irmãs, qualquer que seja a nossa idade, a gente precisa se lembrar de que somos todas modelos aspirantes, seguindo Cristo e fazendo com que os outros anseiem por conhecê-lo e segui-lo. Mulheres de todas as idades, adornadas, tornadas belas pelo Cristo que em nós habita. A gente precisa estar sempre buscando no Senhor essa beleza, essa carreira de modelo, de ser um modelo no Senhor, de exemplo de sabedoria, de ser um exemplo de moderação, de ser um exemplo de ser uma mulher sensata, um exemplo de ser uma mulher sadia na fé, sadia no amor. E eu gostaria de trazer 2 perguntas para reflexão aqui. O que você pode fazer para incluir mulheres, aqui no caso de mulheres mais velhas, né?
O que você pode fazer para incluir mulheres mais jovens de coração faminto em sua igreja, em seus períodos de adoração, comunhão e ministério? Eu não sei como são as programações aqui da igreja, se existe esse entrelaçar de pessoas de faixas etárias diferentes. E eu tenho, sempre que eu não tenho oportunidade, né, eu já vim de um contexto de viuvez, então eu sei o que é estar sozinha na igreja e não estar sendo incluída no corpo de Cristo pela condição de viuvez, de estar só. E agora novamente casada, e você casa com um outro contexto de vida, com experiências que foram passadas, e você consegue enxergar o quanto é importante você estar caminhando junto com outras pessoas na caminhada, estar caminhando no Senhor com outras pessoas para aprender e amadurecer na fé. E aqui para as mulheres mais velhas ou as mais jovens, o que você pode fazer para incluir mulheres sábias e idosas de sua igreja em seus períodos de adoração, comunhão e ministério? Às vezes até tomar um cafezinho na casa de uma irmã, ou ensinar uma jovem que ainda não sabe fazer um feijão ou fritar um ovo, você ensina ela a fazer algo. Isso são coisas simples na vida diária, ordinária, vocês ensinarem umas às outras a amadurecerem no Senhor. E aqui é um versículo, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Provérbios 27, 9. Que eu trouxe um mimo para vocês, depois Fernanda vai estar distribuindo para vocês. É um borrifador de roupa, um perfume para roupas, e justamente para a gente estar exalando o bom perfume de Cristo. Através das nossas ações, a gente possa estar avaliando isso, as nossas vidas, o nosso coração, para a gente continuar florescendo, né, para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude a sermos modelos, que estejamos sendo adornadas pelo Senhor para a prática das boas obras. E eu gostaria de mostrar aqui, eu preparei esse estudo com base nesse livro da Nancy DeMoss, Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, Vivendo a Beleza do Evangelho Juntas. É um livro muito bom e posso estar sendo uma indicação de leitura para vocês. E eu gostaria de estar orando, encerrando esse momento, para a gente poder estar prosseguindo aí com as programações. Espero que não tenha sido tão rápido, também não tenha sido tão assim, não tenha dado para compreender. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, fique à vontade. Tem um pastor ali, eu posso jogar a pergunta para ele. Mas espero que tenha sido proveitoso para vocês o que foi dito aqui. Então, podemos orar então. Senhor, obrigada, Senhor Deus, pelo esse momento de devocional, de exposição da Tua Palavra. Te louvamos, ó Pai, porque somos imperfeitos. Te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado e tem nos proporcionado esse momento aqui como irmãs, como corpo e família de Cristo. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, te pedimos perdão pelas nossas imperfeições, ó Pai. Sabemos que ainda precisamos caminhar muito, ó Deus, para nos parecermos mais com o Senhor. Mas somos gratos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia diária em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor não nos abandona e o Senhor nos mostra o caminho a que devemos seguir. Que venhamos, Senhor, umas com as outras, convivermos para aprender mais de Cristo, para exortar umas às outras, ensinar umas às outras, para aprendermos a ser igreja umas com as outras, ó Deus. E nos ensina, Senhor, através da Tua Palavra, que ela fale aos nossos corações e abençoa, Senhor Deus, essa igreja, o pastor, os presbíteros, todo o conselho, ó Senhor, que eles possam ter sabedoria na condução dessa igreja e que tudo seja, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço, te agradecendo neste momento, em nome de Jesus. Amém.